Um pouco começando neste versículo, no título, ontem a gente terminou falando de descansar em Deus, amém? Ter alívio em Deus. Hoje vamos começar falando com esse mesmo tema. Só nele podemos descansar, amém? Só em Jesus Cristo podemos descansar. Tanto que a gente sabe que Deus é o que dá a vida e o que a tira também. Falando em termos também de vida e morte, também é Deus que faz tudo. Ele é o que dá e Ele é o que tira. Bendito seja o seu nome. Assim foi que expressou Jó, falando daquela situação que ele estava passando. Mas hoje, irmãos, vamos meditar um pouco sobre esse assunto. Só em Jesus Cristo podemos ter descanso. E qual descanso, ou qual pessoa precisa descansar? Ou quem é aquele que precisa descansar? Olhe, aquele que trabalha, amém? Imagine se a gente, aqui eu pergunto para vocês, nós todos, né? Quantas horas você trabalha na sua empresa, ou onde você trabalha? 8 horas, outros falam que 10, outros falam 12 horas, amém? Porque de repente trabalha um dia sim, um dia não, mas todos nós trabalhamos de dia ou de noite em alguma empresa, amém? E ninguém que trabalha em uma empresa, porque nem o robô, porque agora tem muito robô, amém, feitos pelo homem para substituir o ser humano, mas nenhum robô consegue trabalhar a noite toda ou o tempo todo. Ele tem que parar um momento e botar para carregar, amém? Por exemplo, o celular hoje pode substituir um livro, pode substituir alguma leitura de alguma coisa. O celular pode substituir talvez uma lanterna, mas ele não fica sempre carregado, ele descarrega e precisa ser conectado para carregar. Ou seja, esse lapso de tempo, ou esse tempo em que ele fica carregando, ele está descansando para poder se encher a bateria de novo. Então, todo aquele que trabalha precisa descansar. Ninguém aqui é um robô, nenhum robô também trabalha o tempo todo, sempre descansa. Quem são aqueles que precisam descansar? Os que correm também, os que vão por aí fazendo correrias, os que correm no estádio, os que jogam futebol, os que jogam algum esporte, os que praticam esporte, eles precisam também descansar. Todos precisam descansar. Quem mais precisa descansar, irmãos? Os que choram, amém? Os que choram precisam descansar. Porque imagine a gente chorando 24 horas, e 24 horas a gente vai desidratar. E claro, não vai ter força para poder fazer as tarefas do dia, amém? As atividades do dia. Mas todos os que choram também precisam descansar. E por último, os que sofrem também precisam descansar. As pessoas, na verdade, neste mundo precisam descansar sempre. Sempre devemos descansar. Devemos ter um descanso, porque até os animais também precisam descansar. Amém? Todos precisamos descansar. As plantas, tem plantas que de dia se abrem e de noite se fecham. Está descansando. No amanhecer se abre de novo. Então, a gente todo neste mundo, até a mesma escritura nos representa que o dia número 7, diz a escritura, na criação, Deus parou, descansou. Embora que Deus não precisa descansar, porque Deus é o único que não se cansa, amém? Mas é uma representação de que nós também precisamos descansar. Então, hoje, nesta noite, a gente pode meditar um pouco sobre o descanso em Deus. A gente sofre, a gente chora pelo sofrimento, a gente corre porque precisamos trabalhar para correr no dia a dia. Mas, irmãos, há uma coisa que a gente não encontra descanso em nenhum lugar outro, senão em Jesus, nada mais. Amém? Porque a gente pode dizer, não, é que eu trabalho o dia todo, mas de noite eu vou para um spa, a relaxar o corpo.
Mesmo assim, você relaxa o corpo, mas você descansa o físico. Mas o espiritual não. O espiritual somente pode descansar em Cristo. Amém? Por isso que nesta noite, irmãos, o único que nos pode levar a um verdadeiro descanso é Cristo. Neste caso, Jesus Cristo está se referindo ao descanso no ser humano. Qual? O descanso de pecados. Amém? Aqui fala: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos. Por que estão oprimidos? Pelo pecado, pela maldade do mundo. Estão oprimidos e sobrecarregados. Irmãos, tem pessoas que de repente dizem: eu não peco muito, mas eu me sinto cansado. Por quê? Porque o ambiente pecaminoso, o ambiente de pecado neste mundo também sobrecarrega a vida da gente. De repente a gente tem um parente, um familiar, e esse familiar está em coisa errada, a gente também sofre. Temos um conhecido, um amigo, um colega, que ele está passando uma dificuldade de doença, a gente também sente aquilo. E a gente também se sente cansado por aquilo, oprimido por aquilo. Mas irmãos, o único jeito da gente descansar disso é indo a Jesus, chegando a Jesus, aproximando-se ao Senhor Jesus. Então a gente precisa descansar de pecados, a gente precisa descansar de transtornos passados. Porque há pessoas que, eu já conheci muitas pessoas que dizem: irmão, é que eu venho sofrendo de uma coisa que aconteceu bem atrás, no passado, e ainda eu sofro disso, porque eu me lembro e fica aquela coisa, esse sofrimento. Mas desse sofrimento Jesus também te liberta. Desse sofrimento Jesus também te faz descansar. Amém? Por isso, nesta noite, vinde a Jesus. Só nele podemos descansar. Jesus também nos faz descansar de doenças incuráveis. Amém? Muitos de nós temos tido doenças incuráveis, ou pessoas que antes não eram crentes, não acreditavam em Deus, mas chegou uma doença maligna e essa pessoa começou agora a acreditar em Deus, sim, e começou a pedir para Deus e a clamar para Deus. Então Deus teve misericórdia e cura ele. Quando o médico fala não tem mais cura, então essa pessoa que era ateia ou que não acreditava em Deus, agora fala: sim, Senhor, me ajuda, eu te peço, te clamo. E agora Deus vem e cura essa pessoa. E essa pessoa para de sofrimento, de doença. Agora ele tem um alívio, que é o que a Bíblia fala. Jesus nos dá alívio, amém? Nos dá descanso de todos os sofrimentos passados, das doenças, dos pecados, dos traumas psicológicos. Deus também nos cura. Jesus também cura, irmãos. Jesus cura problemas psicológicos também. Porque alguns de nós, às vezes, podemos dizer: olha esse rapaz morador de rua. Não, esse daí está difícil dele sair dessa vida. Jesus pode tirá-lo. Jesus pode sim. Olha aqui, esse homem ali está bem louco, doido. Olha, jogando pedra para lá e para cá. E a toda pessoa que se lhe passa na frente, ele quer espancá-lo. Ele tem um problema de cabeça, de psicológico, um trauma. Ele é assim. Jesus também pode curá-lo. Jesus também pode fazê-lo descansar. Porque eu me lembro que na Escritura apareceu também uma pessoa doida, louca, que não tinha juízo, que morava no sepulcro, morava no cemitério. Mas quando Jesus apareceu na vida dele, Jesus transformou sua vida. E agora aquele que jogava pedra para perturbar a vida dos outros, agora ficou bem vestido, mudado, transformado. E agora falou ele para Jesus: Senhor Jesus, eu vou te seguir, deixa que eu te siga. Então Jesus falou para ele: não, filho, fica aqui. É necessário que aqui nessa cidade onde tu mora, as pessoas conheçam o teu testemunho de vida. Porque Jesus nos muda a vida para que as pessoas que nos rodeiam conheçam o poder de Deus. E demos testemunhos, amém? Sejamos testemunhas do poder de Deus em nossa vida. Então é isso que Jesus faz em nós. Por isso Ele chama a nós: vinde a mim. Porque somente Jesus nos faz descansar. Amém? Será que podemos sair
deste cativeiro que a gente está? Será que, muitas pessoas perguntam, será que eu posso sair deste sofrimento do vício, da droga, do álcool? Com certeza, irmão, sim, pode. Sim, nós viemos a Cristo, podemos ser libertos da droga, do vício, do álcool. Amém? E já conhecemos a muitas pessoas que fizeram isso. Estavam possuídas pelo vício, pela droga, pelo álcool, mas um dia aceitaram a Jesus e hoje está na igreja. Hoje tem uma família, hoje tem filhos, hoje tem uma família bonita. Por quê? Porque decidiram um dia vir a Jesus e descansar. Descansar desse sofrimento. Então Jesus olhou para um homem e disse-lhes: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. É impossível, irmão, que essa pessoa que está drogado, que está bebo, que se libertar disso. Sim, é impossível para nós, para os olhos humanos. Essa pessoa é ruim demais, pastor, ele nunca vai mudar. Para nossos olhos humanos, nunca. Mas para nada é impossível. Tudo é possível. Amém? Então, se Ele pode, se Ele faz, irmãos, temos que acreditar que Ele nos pode fazer descansar. E isso que nós fazemos, vindo a Cristo para descansar. E como temos descanso de tudo isto? Primeiramente, aí fala, vinde. E o que significa vinde a Jesus? Aproximar. Amém? Olhe, se eu não me aproximo de Jesus, não acontece nada. Como hoje, você sabe, hoje a gente tem um cartão, verdade? Um cartão de débito, e você vai a comprar na loja, no supermercado, e ele pergunta para você, por aproximação, né? Porque agora já existe esse negócio de só aproximar e pronto. Se tiver débito ou se tiver crédito, é só aproximar e já pagou, não precisa nem mexer mais nada. E até isso pode causar muitos problemas também. Mas olhe aí o que eu quero que você pegue deste exemplo. Você pega o cartão, aproxima na maquininha e pronto. Mas se eu deixar o cartão aqui guardado e a maquininha por lá separado, acontecer alguma coisa? Não. Tem que o cartão se aproximar da maquininha. Então, isso é o que Cristo nos está falando nesta noite. Se eu me aproximo de Jesus Cristo, acontecerá o descanso. Virá um descanso na minha vida, virá um alívio na minha vida. Pararei de sofrer, sim, daquele sofrimento. Pode Jesus me fazer parar de uma doença, curar de uma doença, libertar de um vício, libertar de alguma droga. Jesus pode me libertar, sim, mas se eu me aproximo, amém? Se eu me aproximo de Jesus, se eu acredito e chego até Ele com fé, amém? Isso é o que o Senhor pede de nós. Para poder termos descanso, nós precisamos nos aproximar. E outra coisa, ter interesse. Porque, irmãos, ninguém que se aproxima de Jesus sem interesse consegue alguma coisa. Porque a mulher do fluxo de sangue, da hemorragia, ela diz, se eu tocasse pelo menos o manto, serei curada. Ou seja, ela se aproximou por interesse, ela queria ser curada. E isso que Jesus também se agrada, quando a gente se aproxima de Deus com intenção de receber de Deus algo. E o que a gente precisa? Descanso, amém? Quem trabalha o dia todo precisa descansar à noite, para que o próximo dia continue trabalhando. Nós precisamos descansar em Jesus para poder sobreviver aqui, porque, irmãos, todo dia no mundo aumenta-se a maldade, aumenta-se o pecado, mas precisamos descansar em Cristo para poder lutar e vencer. Então o Senhor disse, vinde a mim para receber descanso. Então isso também significa obediência à palavra de Deus, amém? Sujeição, tomar a decisão de mudar de direção para querer descansar. Então, essa é outra coisa. Jesus disse, vinde a mim para receber descanso. Mas se uma pessoa diz, eu não quero,
não vai ter descanso, não vai receber. Por isso que a gente vai e evangeliza muitas pessoas, e a gente fala para essa pessoa que está de repente amarrada em coisas do mal, tipo assim, em vícios, em coisas do mundo, e ela diz: ah, pastor, eu quero que Deus me liberte daqui. Sim, mas se você não tem intenção, se você não tem propósito, se você também não se aproxima, se você também não quer tomar a decisão, você ficará assim para sempre. Porque Jesus nos está convidando a vir. Ou seja, a pessoa que quer descansar e quer receber uma mudança em sua vida, precisa tomar a decisão. Amém? Eu tomo a decisão, porque uma coisa é que Deus faz em minha vida sempre, e Ele pode me transformar e me curar e fazer um milagre em mim. Mas eu também preciso tomar uma decisão. Como quando Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce. Amém? Ele precisava um milagre na sua vida, mas Jesus disse para ele: vem, desce. E Zaqueu o que fez? Desceu. Então, você precisa tomar uma decisão de aproximar-se, de aceitar a Cristo, porque senão não terei descanso. Porque o convite é: vinde a mim para ter descanso. Amém? Outra coisa significa vinde a mim, significa sair do lugar errado e buscar o lugar certo. Amém? Possivelmente muitos de nós antes não estávamos no domingo em uma igreja. Antes, no passado, a gente no domingo estava num bar, uma festa por aí, uma farra, né, negócios do mundo, bebidas. Mas agora estamos dentro de um local adorando a Deus. Antes não tínhamos isso, agora temos. Por quê? Porque saímos de um lugar errado e chegamos a um lugar certo. E qual é o lugar certo? Cristo. Amém? Cristo é o lugar certo. Porque nem sequer as paredes vão ficar aqui quando a gente for embora. Mas o lugar certo é Cristo. E por isso que ele fala: vinde a mim. Vinde a mim, a Cristo. Para receber descanso, precisamos estar cansados. Amém? Precisamos estar sobrecarregados. Por exemplo, se alguém precisar de descansar e alguém perguntasse: quem precisa descansar aqui? Todos aqueles que trabalharam o dia todo vão levantar a mão. Eu, irmão, eu trabalhei desde 8 horas da manhã até 6 horas da tarde. Eu quero ir embora para casa descansar. Todo aquele que trabalhou e se sobrecarregou quer descansar. Se alguém não se sente cansado, ele vai dizer: eu não quero descansar. E é o que muitos falam hoje. Infelizmente, tristemente, tem muitas pessoas que a gente vai falando de Deus, evangelizando, e eles dizem: não, agora não. Agora não quero buscar de Deus. Ou seja, ele acha que agora não precisa descansar, que ele está tudo bem, está tudo certo. Mas é mentira. Ninguém no mundo separado de Deus consegue ficar de pé. Sempre estará cansado, sempre estará sobrecarregado. Por isso a gente tem que cada dia, irmãos, cada dia vir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, me levanta. Senhor, eu quero continuar. Amém? Porque olhe o descanso que o salmista fala em Salmo 23, versículo 2. Em lugares de delicados pastos me fará descansar. Amém? Esse é o Salmo 23. Você já leu, né? Em lugares de delicados pastos me fará descansar. Guia-me mansamente às águas tranquilas. O que significa isso, irmãos? Ele nos leva a lugares de delicados pastos, ou aqui fala de verdes pastos. O que significa de verdes pastos? Significa um lugar onde sempre tem comida boa. Amém? Jesus nos leva a um lugar onde sempre tem comida boa. E eu quero estar onde sempre tem comida boa. E esse que tem comida boa é Cristo. O pastor nos leva, o pastor sempre leva as ovelhas a um lugar, a uma habitação segura, onde ele não vai sofrer, onde ele não vai passar fome, onde ele não vai passar sede. Então, Jesus Cristo é o verdadeiro pastor, é o pastor dos pastores. E ele nos leva a lugar seguro. Ele nos faz habitar em segurança. Quer dizer que Deus nos faz descansar em suas moradas. Uns dias atrás a gente estava falando que uma morada especial nos está esperando no céu, para você e para mim.
E essa morada é a morada que Cristo nos ofereceu. Então, Ele é o bom pastor. E Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Já deu a sua vida pelas ovelhas. E Ele hoje nos está preparando uma morada. Ou já nos tem preparado uma morada no céu. Mas essa morada é um lugar onde a gente não vai sofrer mais. Neste mundo a gente passa fome, doença, sofrimentos. Mas com Cristo, no céu, na eternidade, não passaremos mais isso. Descansaremos com Ele para sempre. Estaremos no lugar seguro, amém? Então, Ele nos leva a um lugar seguro. Ele nos mantém a águas de repouso. Isso indica tranquilidade. Isso indica descanso. Para que as ovelhas sintam confiança, Ele leva as ovelhas a um lugar de repouso, amém? E esse lugar é o lugar que Cristo nos oferece hoje. Por isso estamos aqui. Se alguém nos dissesse, olha, tem uma festinha aqui do mundo, não, para lá não vou. Por quê? Porque eu aqui estou descansando. Não, mas aí, olha, é tudo chato, é tudo tranquilo, aí não tem bebida, aí não tem festa, aí não tem dança nem nada. Não, mas é que eu não preciso disso para ser feliz. Amém? O único que eu preciso é descansar em Cristo. E por isso estamos aqui, seguindo o caminho de Cristo, de Deus, para descansar em Cristo. Ele nos traz vida, Ele nos traz salvação, Ele nos traz tudo o que eu preciso. Eternidade em Cristo. Então, ainda o salmista fala, somente em Deus descansa minha alma, dele vem minha salvação. O Salmo 62. Não existe melhor lugar para descansar do que estar na presença de Deus. Amém? Porque nós descansamos à noite, dormimos à noite até a madrugada, mas a gente no outro dia vem aquele negócio, aquele cansaço. Mas esse cansaço por dentro espiritual, só Jesus que nos pode fazer descansar. Por isso que a gente ora quando dorme e ora quando se levanta. Por quê? Porque a gente agradece a Deus pelo dia que já passou e agradece a Deus pelo dia que está começando. E isso me ajuda a descansar. Isso é o que Cristo nos está chamando a sermos. Aliviados na presença do Senhor. Não existe melhor lugar para descansar do que na presença do Senhor. Então, existe uma oportunidade para descansar? Sim, aproveita, amém? Se o chefe de você diz, olha, você está trabalhando aqui, leva quantas horas trabalhando? 6 horas. Eu vou te dar meia hora para tu descansar. Como? Eu quero. Obrigado. Se alguém oferece para nós um descanso no trabalho, na empresa, nós aceitamos, porque precisamos descansar. Então o Senhor nos está dizendo hoje, vinde a mim e parem de sofrer, ou vinde a mim e eu vos aliviarei desse sofrimento. Então vamos aproveitar e vamos a nos aproximar de Cristo. O profeta disse, por que gastais o dinheiro, ou por que gastais o dinheiro com o que não é pão e vosso dinheiro naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente e comei o melhor, e vossa alma se deleitará com grosura. Amém? Quando a gente investe a nossa vida em coisas que não prestam, temos sofrimento. Mas se a gente investe a nossa vida em Cristo, temos abundância. Amém? Abundância. Temos riqueza. Todos os que andamos no caminho do Senhor, descansamos de todo o peso. Entra em paz, descansem em seus leitos, todos os que andam em retidão. Fala o profeta Isaías. Então, irmãos, para concluir, vinde a mim, diz o Senhor, inclinai o vosso ouvido, e vinde a mim, ouve, e sua alma viverá. E farei convosco pacto eterno, as misericórdias e firmes promessas feitas a Davi. Não sofremos ou não continuamos sofrendo, porque agora Cristo nos está oferecendo uma tranquilidade. Quem sofre é aquele que quer sofrer, porque Cristo agora está falando para nós, vinde a mim que eu vos aliviarei. Amém? Então não podemos, irmãos, viver mais no sofrimento. Não podemos seguir dizendo, é que eu vivo sofrendo. Não, aquele que está em Cristo descansa, porque temos uma esperança. Todo dia a gente encara uma situação difícil na vida, né? Na família,
na saúde, em tudo, na vida financeira. A gente encara um monte de coisas, mas a gente tem esperança, porque a gente tem a Cristo, e por isso a gente descansa. Mas aquele que está no mundo sem Cristo, não descansa, não para. Ele até chega um momento em que ele até quer tirar a sua vida por tantos problemas. Mas esse é aquele que está sem Cristo. Por isso convidamos aquele que está sem Cristo, vem e descansa em Cristo, para que não tome decisões erradas. Então, irmãos, em esta noite podemos aceitar o convite de Jesus que fala: vinde a mim e eu vos aliviarei. Não desaproveite a oportunidade. Disse o Senhor: tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, dócil, sossegado, amém? Humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, amém? Isso é o que o Senhor nos mostra nesta noite, e com isso eu quero terminar. Ele disse: vinde a mim e acharei descanso, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o fardo que nós devemos levar. O único fardo que nós devemos levar para ter descanso é esse aqui: mansidão e humildade. E nós temos que ser mansos e humildes de coração para poder descansar em Cristo. O único fardo que temos que levar. Pastor, é difícil ser cristão. É só ser manso e humilde de coração. Mas isso, irmão, isso é duro, isso é difícil. Não, em Cristo não é difícil. Para todo aquele que crê, nada é impossível. Para todo aquele que crê, tudo é possível. Então, para aquele que não crê, se fala: é difícil para mim ser crente, porque eu não consigo ser manso, não consigo ser humilde. Para aquele que não crê. Mas para aquele que crê, podemos ser mansos sim. Para aquele que crê, podemos ser humildes de coração sim, porque Cristo nos ajudará sempre. Coloque-se de pé esta noite em nome de Jesus, e vamos orar em esta noite. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. E se em alguma coisa, irmãos, nós estamos sentindo cansados, não só fisicamente, porque fisicamente sempre estaremos cansados até o dia de morrer. Quando a gente morra, aí é que a gente vai descansar humanamente. Mas se nós nesta noite nos sentimos sobrecarregados por um peso, por um passado, por uma questão, por um problema, por uma situação difícil, por uma enfermidade, por isto, pelo outro, internamente, Cristo disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Acredita, irmão, esta noite, que Cristo vai aliviar. Aleluia. Cristo vai solucionar o teu problema. Tenha fé. Aproxime-se esta noite de Jesus e digamos para Ele: Senhor, eu creio em Ti, eu acredito em Ti, Senhor. Eu sei que não vai me deixar. Eu sei que o Senhor não vai deixar meu pé escorregar. Eu sei, Senhor, que o Senhor não vai deixar eu ser abalado. Senhor, socorre-me esta noite. Alivia, meu Senhor. Alivia o meu fardo. Alivia o meu fardo, Senhor. Alivia o meu peso, Senhor. Alivia-me, Senhor, em esta noite. Fale para Deus em esta noite, irmãos. Vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, que recebemos esta mensagem, esta palavra, o Senhor nos está convidando: vinde a mim e para de sofrer, para desse sofrimento. Deixa que eu alivie tua vida. Deixa que eu alivie tua dor. Então digamos para o Senhor em esta noite: Senhor, alivia-me. Senhor, alivia-me, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu me aproximo, eu acredito, me aproximo acreditando que vai aliviar a minha dor, Senhor, que vai aliviar o meu fardo, porque Tu prometeu, meu Deus, Senhor prometeu que vinde a mim todos os que estão carregados e sobrecarregados, cansados. Irmão, esta noite você tem descanso. Peça de Deus, clame a Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Clame a Deus, clame ao Senhor: Senhor, ajuda-me a passar este peso. Ajuda-me, Senhor, a aliviar este fardo. Este fardo de doença, este fardo de problemas, este fardo de dificuldades, este fardo de passados, este fardo, Senhor, de pecados, este fardo, Senhor, de coisas erradas que a gente vê o dia todo pela rua, pelo mundo.